Você sabia que existem muitos imóveis que podem ser comprados com entrada zero pelo financiamento imobiliário? Esse é um dos pontos que eu vou tratar aqui hoje. Você sabia também que o seu score pode estar baixo e mesmo assim a Caixa Econômica aprova o seu financiamento? E você sabia que existem bairros aqui na nossa cidade que valorizaram até 100% nos últimos 5 anos? Então, o que você acha? Existem imóveis que podem ser comprados com entrada zero pelo financiamento imobiliário. E como que tudo isso funciona? Existem possibilidades de conseguir o crédito de 100% do valor quando o imóvel que você está comprando ele tem uma avaliação maior do que o valor de venda pela instituição financeira. Como a instituição financeira ela financia até 80% do valor, nós precisamos que a instituição, que o banco avalie o seu imóvel um pouco acima do valor de compra e venda e automaticamente os 80% vão ser tirados, né, vão ser somados, calculados a partir do valor de avaliação e não mais sobre o valor de venda. E isso vai proporcionar a você um financiamento de 100% do valor do imóvel. Outra curiosidade é sobre o score. Então, muitas pessoas deixam de fazer a tentativa da análise de crédito porque acham que o score baixo influencia na aprovação. Mas se você pensa assim, você está totalmente enganado. O score ele não é um fator que reprova o financiamento, muito pelo contrário. O score ele é apenas uma forma que o banco mede o seu comprometimento de pagamento e a sua responsabilidade com pagamentos, mas ele não é, na maioria das vezes, em 89% das vezes, o score baixo não impacta na aprovação do teu financiamento. Então, se você tem o score baixo e não tentou até agora fazer um financiamento imobiliário, deixe esse medo de lado e tente, porque a probabilidade que você consiga é muito grande. Bairros, eu falei para vocês que eu ia falar sobre bairros que valorizaram, né, nos últimos anos até 100% na nossa cidade. Um dos bairros, o bairro Alto da Glória. Ali no bairro Alto da Glória, nós temos casas que foram vendidas em 2020 por R$ 90.000. Outras foram vendidas por R$ 105.000. E hoje, o valor de venda dessas casas está girando em torno de 180 e R$ 200.000. O que isso significa? Isso significa que se você tivesse comprado uma casa no bairro Alto da Glória em 2020, hoje você teria 100% do valor que você investiu. E o detalhe mais interessante é que nem é o valor que você investiu, porque você poderia ter investido 20, 30 mil de entrada e o restante você poderia estar pagando um financiamento, né? Então, você estaria tendo um lucro em cima do financiamento que você conseguiu com o banco para comprar aquele imóvel específico. Então, compradores de imóveis que tiveram a oportunidade de conseguir uma casa lá no bairro Alto da Glória 5 anos atrás, hoje possuem um imóvel que dobrou o valor. E por que eu estou te contando isso? Porque você precisa parar de deixar para amanhã a aquisição do seu imóvel. Você precisa colocar como prioridade adquirir a sua casa própria, adquirir o seu terreno, porque mesmo com financiamento imobiliário, você tem possibilidades de dobrar o seu patrimônio em 5 anos. E não são pesquisas, não são hipóteses, são números reais, de pessoas reais daqui da nossa cidade. Então, casas que eram compradas em 2020 por 90, por 100 e por 105, hoje estão sendo vendidas por 180, 190 e R$ 200.000. Então, o convite fica que você precisa dar o primeiro passo e não deixar para amanhã, porque amanhã já não pode ser tão bom quanto hoje, tá? Tem um cliente que a gente atendeu essa semana, o seu Dirceu, ele tinha na mente dele que sempre ele tinha medo de tentar comprar o imóvel dele, e ele achava que o score dele era muito baixo, então ele nunca tinha tentado. Então ele foi na imobiliária, tempos atrás, fez a simulação, fez a análise de crédito que aprova em 5 minutos, aprovou o financiamento dele e 3 meses, desde esse primeiro momento até a data de ontem, ele realizou o sonho da sua casa.
E se ele não tivesse tentado ir lá fazer uma simulação, entender como todo o processo de financiamento funciona, ele continuaria lá achando que o score dele era baixo e que ele não conseguia um crédito de financiamento e não estaria recebendo as chaves da casa dele que ele recebeu essa semana. E eu convido você para você seguir o nosso Instagram, o nosso Facebook, porque nós postamos lá depoimentos de pessoas que não imaginavam que conseguiam comprar um imóvel e conseguiram com financiamento imobiliário, para você se inspirar e entender assim, ó, que está na sua mão. Apenas falta aquele desejo maior de ir até a imobiliária, parar com esse medo. Ah, mas não aprova. Como que você pode afirmar que não aprova? Não fique ouvindo o vizinho, o compadre, a comadre, os familiares. Ah, mas é muito difícil, eu já tentei. Cada CPF é um CPF. O teu vizinho, o teu parente, o teu irmão não ter conseguido não significa que você não consiga, porque vai depender do teu comprometimento financeiro, do teu tipo de renda. Para você ter uma ideia, até o tipo de profissão tem uma aprovação maior ou menor. Então, cada um, como diz o ditado, cada um com o seu cada um, e você precisa tentar. Não fique aí achando que porque. Mas tem depoimentos de pessoas que falavam assim: mas é que a minha irmã, ela ganha bem mais do que eu, e ela tentou um financiamento e não conseguiu, então por isso que eu não havia tentado. Às vezes a irmã tem comprometimentos maiores, a gente não sabe, às vezes a nossa irmã, né, não costuma pagar as contas em dia, então ela fica com um histórico ruim com os bancos. E mesmo não estando no Serasa, na hora que essa irmã, que tem uma renda alta, tenta aprovar o financiamento, não aprova. E o seu, que a renda é menor, pelo fato de você estar pagando sempre suas contas em dia, manter os seus compromissos sempre nas datas, o seu crédito aprova mesmo com renda menor. O que eu quero que você entenda? Não vai pela onda dos outros. Tenta para você, com o seu CPF, com a sua renda, dentro das suas condições, e aí você vai conseguir sim realizar o seu sonho. Primeiro você consegue um imóvel que cabe no teu bolso, realiza o teu sonho e depois você começa um planejamento para você ir crescendo e aumentando seu patrimônio e mudando de casa até você chegar lá naquela casa que você está sonhando e que agora possivelmente o teu bolso não vai alcançar, mas se você conseguir o teu primeiro imóvel, eu tenho certeza que é o degrau para você chegar lá no último degrau da escada e você vai conseguir o imóvel que você sonha num curto prazo. Mas sem você conseguir o primeiro, eu não consigo ver resultados aí para frente. A Camini Imóveis, então, está aqui para dar dicas para você sobre financiamentos imobiliários. A Camini tem 16 anos de história, temos milhares de clientes que realizaram seus sonhos através da nossa ajuda com os financiamentos e com as condições facilitadas na compra dos imóveis. E nós prestamos a você, a toda a população, consultoria gratuita do crédito, do financiamento. Nós somos Caixa aqui, nós somos representantes da Caixa Econômica, então temos todas as ferramentas possíveis para ajudar você a realizar o seu sonho e sair do aluguel, conquistar um patrimônio maior ainda nesse ano de 2025.